Muito boa tarde, amigos culés. Atenção, porque no vídeo de hoje eu trago para vocês as últimas notícias e a atualidade do Barça sobre o tema das eleições. Por quê? Porque na manhã de hoje, atenção, a junta eleitoral já declarou os candidatos para a presidência. E cuidado, porque tem surpresas. E eu tenho uma bomba para o final do vídeo, não saia daí, fique, clique no botão de like e se inscreva. Vamos lá, com as novidades do Barça. O que o Barça traz para você? Hoje foi incrível. O senhor Mark Siria apresentou 2.845 assinaturas, isso foi uma bomba. Família, porque cuidado, Mark Siria, que fez uma campanha em que falava de transparência, em que dizia que era preciso fazer as coisas direito, que era preciso agir corretamente. Pois atenção, porque das 2.845 assinaturas que o pré-candidato apresentou, apenas 2.200 foram válidas. Isso quer dizer que mais de 500 assinaturas, mais de 580 assinaturas foram invalidadas. Ou seja, não cumprem com o regulamento que está estipulado nos estatutos do clube. Portanto, mais de 20%, atenção, 20% das assinaturas coletadas por Mark Siria não tiveram nenhuma validade. Isso me decepcionou totalmente. Eu sou do Joan Laporta, lembro disso, reconheço publicamente, mas tenho uma amizade com Mark Siria, ele já esteve no nosso canal, acho que é uma pessoa séria e não digo que não seja. Um importante financista, que acho que veio tentar renovar isso, e isso me surpreende, Adri. Mas o que me surpreende é que já não haja mais de 100 pessoas que deixaram sua previsão. No Big Up, lembre-se, o site do Big Up está fazendo um sorteio de $25 mil por mais um mês para participar do sorteio. É muito fácil e muito simples participar. E além disso, também te digo que no último jogo nós sorteamos a segunda camisa da temporada do FC Barcelona. Você só precisa entrar neste site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você precisa acessar esse link e fazer a sua escolha. Apenas 2 previsões, aqui aparecem 6, você escolhe a que quiser. Eu, por exemplo, coloquei que Rafinha vai fazer pelo menos 2 chutes a gol e que na partida haverá mais de 10 escanteios. Você pode colocar o que quiser, mas essas são as minhas previsões. Participe, porque você vai começar. Olha, todo mundo já está participando e eu adoraria que você também participasse. Assim como você nos apoia no Cadirecto, isso também é Barça hoje e isso também nos ajuda porque Big Up também é nosso patrocinador. Então te espero nessa página, que todo mundo apareça e lembre-se que no pré-jogo estaremos ao vivo mencionando todo mundo que deixou seu palpite. Seguimos, não tenha cumprido pelo menos com a regulamentação, uma pessoa que vinha defendendo isso e ainda por cima fica de fora. Ou seja, ele ficou abaixo do corte por umas 80, 90 assinaturas. No final faltaram mesmo. Portanto, acho que é uma catástrofe total para Mark Siria e acredito que isso vai pesar muito para ele. Porque ele quis construir uma imagem, fez, acho que uma boa campanha. Mas vendo como ficou a situação dele no final, isso o deixa em uma posição muito ruim. E não foram eticamente falando corretas. E olha, porque ele recebeu críticas impressionantes, te conto no final do vídeo. Não sai daí, porque J. Jordi do Chiringuito deu o veredito para Mark Siria. Quer ver? Então não sai daí, vou te contar o que ele conseguiu. Laporta e Victor Font. Continuamos falando dos candidatos, os oficiais. Victor Font, a grande oposição a Joan Laporta, realmente a única oposição que resta para Joan Laporta. Nestas eleições, ele conseguiu um total de, atenção, 5.144 assinaturas perante a junta eleitoral. Ele apresentou essas assinaturas, todo esse lote de assinaturas de sócios e sócias do clube. Mas finalmente na manhã de hoje foi feita a verificação e apenas 4.440 foram consideradas válidas, ou seja, houve 704 assinaturas inválidas que não têm valor, que não puderam ser verificadas. E portanto, por qualquer problema, duplicidade, qualquer coisa que tenha faltado, não cumprem com a normativa. Portanto, Victor Font supera amplamente o corte e fica como a única alternativa diante de Joan Laporta. Um Victor Font que já falou nesta manhã e quis centrar seu discurso não em Font. E não em Laporta, mas sim no Barça do presente ou no Barça do futuro. Ele considera que é o futuro, que é preciso acabar com tudo do passado, que Laporta é passado, é preciso modernizar, a clube, é preciso deixar o amiguismo de lado, é preciso. Enfim, ele acha que tem a chave, tem a alternativa para mudar radicalmente esse Barça. Vou te dar minha opinião, pois me posiciono e o canal é meu, então sou livre para falar isso.
Eu acho que Victor Fonte não é o futuro, que Victor Fonte é o passado do Barça, que não queremos que ele jamais volte para essa entidade. Um Victor Fonte que, por sinal, faltou com respeito a Joan Laporta em sua intervenção, mais uma vez. Ele até o comparou a um personagem do filme de comédia espanhol Torrente. Ou seja, ele zombou do presidente Joan Laporta de uma forma muito vulgar, literalmente. E eu acho que isso está totalmente fora de ética e de respeito. Acho que não é necessário menosprezar ninguém para ganhar uma eleição. É preciso fazer propostas sérias e mostrar que realmente você está falando a verdade, ou pelo menos que você tem seriedade. Acho que Victor Fonte não tem nenhuma, não me transmite isso, mas enfim, é livre para fazer o que quiser. Os sócios votaram nele, é preciso respeitar a democracia deste clube, que é, acredito, uma bandeira que devemos levantar com muito orgulho. E é isso, agora que os sócios decidam. Fonte ou Laporta, isso é o que disse Victor Fonte. A mim, repito, não me convence em nada o presente e o futuro do Barça, na minha opinião. Família passa por este senhor, pelo presidente, o Joan Laporta. Um Laporta que apresentou um total de 8.170 assinaturas e que esta manhã foram validadas pela Junta Eleitoral, um total de 7.226 válidas, portanto, ficaram de fora 994 assinaturas. Para mim, o presidente Joan Laporta representa o presente, representa o futuro. Um presidente, uma pessoa que com sua experiência, que é vital nesses tempos, foi capaz de resgatar o Barça da pior situação econômica, social, institucional e esportiva que vivemos nos últimos anos da história do nosso clube. Infelizmente, Laporta encontrou uma instituição afundada no aspecto esportivo, um time que não competia e que na Champions, na Europa, era motivo de piada, com Laporta. Voltamos a vencer tanto na Espanha, viemos de uma tríplice coroa nacional competindo por tudo. Acho que ele devolveu a esperança ao barcelonismo e iniciou o Spy Barça, tornando o Camp Nou uma realidade. Hoje em dia, ele reduziu para menos da metade essa folha salarial que estava nas alturas. O Barcelona está fazendo o dever de casa. Estamos prestes a entrar finalmente na regra 1 por 1 para poder contratar bem na próxima janela de transferências. Trouxe Hansi Flick, nosso homem, nosso treinador favorito, o homem que está tornando possível que o Barça dispute tudo. A figura de Deco também é uma aposta de Laporta. Acho que ele conseguiu coisas muito importantes, refinanciou a dívida, fez com que o Barça pudesse pagar salários. Quando ele chegou, nem os funcionários do clube podiam receber. Portanto, ele devolveu o bom senso com suas coisas ruins e suas coisas boas. Mas eu acho que o presidente Laporta é o melhor baluarte para o presente e o futuro do FC Barcelona. Não tenho a menor dúvida, e ele sempre terá meu apoio. E agora sim, chegamos ao final do vídeo. Eu trago para você a bomba que revolucionou o Twitter e ainda deixou a sede de Mark Síria de cabeça para baixo. Por quê? Porque depois do que aconteceu com as assinaturas, atenção, ele já tinha adiantado na noite anterior no Chiringuito. J. Jordi disse o seguinte: é muito forte tudo isso, agora já dá para contar tudo, disse J. Jordi. Você implorou para Victor Fonte na noite anterior para criar uma candidatura conjunta, para não ter que apresentar as assinaturas supostamente falsas a integrantes de outras candidaturas, para coagir, falsificação de assinaturas, fotos mal intencionadas com menores, usar assinaturas de outro processo eleitoral, enganar sócios e sócias, entregar assinaturas sem o RG. E atenção para como termina, Sr. Mark Síria. Não só não poderá ganhar estas eleições, como não deveria poder se candidatar nunca mais. E a comissão de disciplina do clube deve estudar seriamente a expulsão. Como sócio, esse senhor do nosso clube, mentiroso, trapaceiro e desonesto, queremos ele longe do nosso clube? Veremos. Ministério Público. Como proceder depois do que esse homem fez neste último mês? Visca o Barça. Dito isso, na sua conta do Twitter, o senhor J. Jordi, olha só. Que resposta ao Mark Síria impressionante. Clica no botão de curtir, se inscreva e me diga o que você achou de todo esse vídeo nos comentários. Barça ontem, Barça hoje. Sempre.